Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Sou Renato Tomioka, ginecologista especialista em medicina reprodutiva. E este podcast é produzido pela Arte Academy com o apoio da Clínica Vida Bem-vinda. E tem o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação e o nosso objetivo é ajudar quem precisa a atingir o sonho de ter um filho através de conteúdos de alta qualidade reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entre no site arte-academy.com.br/podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. Carol, muito bem-vinda. Obrigada, Rê. Vamos lá, hoje falar de mais um tema importante, um tema que acaba sendo muito angustiante também para os pacientes e para os médicos que lidam com ele no dia a dia, que é a falha de implantação de repetição. Então eu queria começar aqui, na verdade a ideia do tema veio por esse editorial da Fertility Sterility de dezembro, que foi dedicada à falha de implantação de repetição. Então você fez aí uma bela revisão como sempre, eu queria que você começasse, Carol, falando qual é a definição, né? Qual é o conceito de falha de implantação de repetição. Aí a gente já começa com uma definição um pouquinho vaga, assim, porque a falha de implantação, né, ela acontece quando a gente transfere no processo de fertilização in vitro, a gente transfere o embrião para dentro da cavidade uterina e esse embrião não implanta, ele não adere, não se desenvolve. Para a gente falar de falha de implantação, não estamos falando ainda de repetição, só de falha de implantação. A gente já tem ali nos artigos algumas definições que contraditórias. Tem gente que fala que se você tem um teste de gravidez positivo, você transferiu o embrião e teve um beta-HCG ali que elevou, você teve uma implantação, independente do que acontecer dali para frente. Mas dentro dessas definições, tem gente que coloca que, por exemplo, se você subiu um pouquinho o beta-HCG e caiu, não teve imagem, não teve um saco gestacional, você talvez não considerasse que houve implantação. E tem artigo que para essa definição já vai pensar lá numa coisa mais avançada, no embrião com batimento cardíaco. A princípio, a maioria dos lugares considera que se você teve um teste de gravidez positivo, teve implantação. O embrião em algum grau ali conseguiu grudar no útero, conseguiu começar a desenvolver, mesmo que não o suficiente para a gente ter uma imagem visível ao ultrassom. Então, a implantação aconteceu. Quando que a gente vai considerar uma falha de implantação de repetição? Depois de quantas transferências de embrião ou quantos embriões a gente vai considerar? Isso depende muito, tá? Uma das definições mais comuns, mais clássicas, são transferências de 3 embriões, né? Não necessariamente 3 transferências, lembrando que a gente pode fazer transferências do embrião de 2 em 2, por exemplo. Então, em muitas definições colocam depois que você colocou 3 embriões em contato com o endométrio e não teve um teste de gravidez positivo, você poderia falar ali que você tem uma falha de implantação de repetição. Mas isso varia bastante, se a gente for levar em consideração características individuais. Então, se a gente está falando de um embrião, por exemplo, geneticamente testado ali, que fez uma biópsia e é um embrião euploide, será que você precisa de 3 transferências de embrião euploide para falar que é uma falha de implantação? Ou depois de 1, 2 transferências a gente já fica com a pulga atrás da orelha, já pensa em fazer uma investigação? Se a gente está falando de uma mulher, por exemplo, com mais de 40 anos, que não fez um teste genético nesse embrião, não fez uma biópsia, a gente não sabe se ela é euploide ou não. Será que depois de 2 transferências, 3 transferências, a gente realmente vai ficar com uma preocupação de ter alguma alteração a mais? Ou considerando que a chance maior ali é que fossem embriões aneuploides, talvez até esperado ter alguma falha de 2 transferências, 3 transferências. Então, apesar da gente ainda estar assim, buscando uma definição única, falando de ciência, de artigo científico, publicação, o que, inclusive, esse artigo da Fertility coloca é que, na prática, acaba sendo uma definição um pouco personalizada, dependendo da paciente que você está atendendo, se essas transferências foram com embriões biopsiados ou não, euploides ou não. Porque na prática o que a gente está procurando quando a gente vai fazer essa definição é saber se a gente tem uma chance muito alta disso acontecer de novo. A gente fazer uma nova transferência e dessa transferência falhar. De efetivamente ter alguma alteração ali no embrião, ou no endométrio, ou na saúde geral da paciente que está causando isso. Que não é só
uma coisa do acaso. Lembrando que quando a gente faz uma transferência de um embrião euploide, um embrião biopsiado e normal, né, teoricamente euploide, a chance desse embrião implantar fica em torno de 60%, 65%. E aí já tem estudos mostrando que se você faz 3 transferências sequenciais de embrião euploide, você fez uma transferência de um embrião normal, a pessoa não engravidou, se você transfere de novo, a chance continua 60%. E se você transfere uma terceira vez, a chance continua 60%. Então, tem uma parte dessas falhas que é acaso, é aleatório, e que se a gente só fizer a mesma coisa novamente, a pessoa vai engravidar. E só lembrar que 60% que você está falando, Carol, é 60% por transferência, deixa claro aqui, né? Por transferência. Não é que continua 60% a chance cumulativa, né? Então, essa é uma dúvida muito comum dos casais, né? Eles perguntam, doutor, mas então, será que na primeira vez a chance é menor do que na segunda, né? Mas não, o principal fator aí, sem dúvida, é o embrião, e o simples fato de transferir um novo embrião, que nem sempre é tão simples assim, vai te dar uma chance diferente de gravidez. Às vezes é maior, às vezes é menor, às vezes é igual. E a tendência, como você falou, se for um embrião euploide, é algo em torno de 60%, chega até 69% em alguns estudos, né? Então, essa é uma coisa super importante, Carol. E talvez, assim, eu vi você explicando muito a questão da definição, e a literatura acaba brigando muito, né, por isso, e não chega num consenso. E talvez o paciente pense, poxa, mas por que eles ainda estão pensando na definição, né? Por que não fala logo do tratamento? E por que já não faz exame, então, para todo mundo, né? Já que, será que eu vou ficar esperando ter a falha de implantação para examinar? E aqui eu acho que vale fazer um paralelo em relação à questão da medicina, né, de como praticar a medicina e como que a gente aprende, que se você tem critérios ainda não tão claros por uma doença ou por uma condição, você pode, às vezes, ter tratamentos também não tão claros, né? Então, às vezes, você vai ter um tratamento que não é suficiente ou ele tem uma eficácia diluída, porque você está colocando no mesmo barco pacientes completamente diferentes, que são chamadas, nesse caso, de falha de implantação de repetição e que podem se beneficiar de um tratamento completamente diferente do outro, né? E aí entra naquela história do tipo que a gente ouve bastante, que é: eu fiz o tratamento que a minha amiga fez, mas não deu certo, né? Ou ela fez um tratamento muito diferente que eu nunca vi e deu certo para ela. Pode ser ao acaso, né? Isso não é ciência. Pode ser uma coisa realmente que foi super bem diagnosticada e, né, um tratamento ali cirúrgico, né, pontual. Então, a definição, no caso da falha de repetição, acho que é um desafio que a gente vive há décadas na reprodução humana, continua vivendo, e que se a gente não tiver um diagnóstico bem criterioso, ainda assim, tendo um diagnóstico bem criterioso, a gente vai ter pacientes heterogêneas, né, a gente vai ter diversos fatores ali que podem influenciar. E isso leva a tratamentos, de novo, né? Você começa a abrir um leque enorme de tratamentos, desde tratamentos visando a trombofilias, né? Um anticoagulante, uma enoxaparina, passando por um AS, né? Uma aspirina, até um tratamento, entre aspas, imunológico, e que às vezes fica uma coisa, olha, tenta de tudo aí e vê o que dá certo, que na minha opinião, é um erro, né? Então, acho que a definição é importante. Eu queria ouvir de você, Carol, o que você acha hoje, assim, minha pergunta, o que é falha de repetição, de implantação de repetição? Eu vou pelo lado da definição individualizada, falando do nosso dia a dia, dentro de uma clínica de reprodução assistida, não falando de publicação científica, né? Falando do dia a dia, eu acho que acaba sendo uma definição muito mais individualizada. A gente acaba lidando hoje em dia muito mais com o embrião biopsiado, né? Então, eu acho que esperar 3 transferências de embriões euploides eu acho um pouco excessivo para a gente pensar em começar a fazer uma investigação. Falando em geral, assim, pensar talvez 2 transferências de embrião euploide, a gente pensa em investigar, mas por outro lado a gente vê às vezes pacientes que tem uma dificuldade muito grande de conseguir aquele embrião euploide, 2, né, para você começar a fazer alguma investigação. Então, talvez para essas pacientes a gente adianta um pouco essa questão dos exames, da investigação. A gente acaba individualizando um pouco nesse sentido. Perfeito. Então, assim, resumindo, para os casais que nos ouvem aqui, falha de implantação é quando o embrião
não implanta, ou seja, ele, no nosso conceito e no nosso livro, é quando o beta-HCG veio negativo. E aqui só revisar, é difícil explicar porque uma imagem seria que valeria 1000 palavras, né? Mas lembrando, quando você coloca o embrião no útero lá dentro e faz uma transferência bem feita, o blastocisto, que é o embrião que implanta, mesmo se você transfere o embrião em D3 ou D2 ou até uma mórula em D4, ele deve blastular, ele deve evoluir até esse estágio de blastocisto, quando ele pode sim implantar. Então o embrião ele não implanta no D3, no D4, ele implanta no estágio de blastocisto. E até esse é um dos motivos que a gente gosta assim, de deixar na incubadora até blastocisto, na maioria dos casos, né, para ver o embrião se formar. Né, e evitar transferências desnecessárias. E aí, quando esse embrião chega no útero, ele faz 3 etapas sequenciais ali. A primeira é que ele vai chegar pertinho, eu falo que é quase que um pouso ali, né? Ele vai pousar no epitélio, ele vai fazer essa aposição, aí já começa uma comunicação entre o embrião e o endométrio, depois ele vai fazer aquela adesão, e depois ele vai fazer a invasão mesmo, a implantação, a anidação. E no momento que faz a anidação, existe uma conexão, né, simplificando, uma conexão materno-embrionário nesse caso, e que as células daquele conjunto ali, não vou nem falar o termo aqui, mas daquele conjunto de células que vai no futuro formar a placenta, vão produzir o beta-HCG. E nesse momento você detecta o teste positivo, que é quando a gente pede em geral 9 dias depois, 10 dias depois da transferência, porque é um momento que você começa a detectar esses níveis já no sangue, circulando. Então, a implantação, em geral, ocorre no dia da transferência de um blastocisto, no máximo ali no dia seguinte. Só que você vai medir isso 9, 10, 11 dias depois. E esse período, apesar de parecer curto, é enorme para quem está vivendo a fertilização in vitro, né, as várias etapas. As pacientes brincam e falam assim, nossa, parece um mês, né, esses 9 dias aí, é muito longo. E é verdade, porque a gente não enxerga o que está acontecendo, a gente imagina, e eu falo para as pacientes, olha, você provavelmente não vai sentir nada de positivo ou negativo, não existe uma correlação entre nenhum sinal ou sintoma nesses dias, eventualmente um sangramento da anidação ou outro, mas isso também é difícil de relacionar com sucesso, né? Mas você não vai sentir nada. Então, o teste ele vai ser soberano aqui para falar se deu certo. E essa é a grande caixa preta, que hoje se fala muito, né? O black box da reprodução humana, em que muita coisa acontece, mas a gente ainda não conseguiu acessar e ouvir tudo que essa caixa preta fala, né? Que está gravado lá dentro. Então, acho que para primeiro saber ouvir esse áudio dessa caixa preta, a gente tem que ter essa definição, né? Do que é a falha de repetição para investigar com os exames adequados para cada casal. E eu concordo plenamente com você, eu acho que esse approach individualizado é o melhor, porque se você... Tem os dois lados, né, Carol? Acho que se você assumir uma medicina de guidelines, né, de vou seguir 100% guideline e a melhor evidência do estudo randomizado controlado ou revisão sistemática e meta-análise de estudos bem controlados, muitas vezes você vai demorar para fazer a melhor medicina, né? Porque você demora para atualizar, demora para chegar à evidência. Por outro lado, se você fizer tudo para todo mundo, você vai exagerar, né? Você vai fazer muito exame desnecessário, muito tratamento que talvez tenha risco e você nem sabe, né? Então, acho que o equilíbrio é importante. E sempre ser muito transparente e explicar para o casal, né? A possível vantagem, desvantagem e o quanto que a gente sabe daquele tema, né, de fato. Então, hoje mesmo, acho que foi hoje ou ontem, cara, eu estava conversando com um casal, né, só para dar um exemplo, acho que é o nosso dia a dia, né, o casal que não tem falhas de implantação, porque eles nunca transferiram, na verdade eles transferiram 2 embriões em D3, perdão, tá? Eles fizeram uma fertilização e vieram para mim com essa falha, com 2 embriões em D3, casal jovem, tem 31 anos. E agora eles formaram embriões, blastocistos, e a gente está planejando fazer transferência de novo. Qual é a grande dúvida? Faço testes, faço exames ou não faço, né? E eu falei para eles, olha, sendo bem, do ponto de vista científico, bem honesto, não tem nenhum, a gente não sabe. A verdade é que a gente não sabe se é melhor fazer exame ou não, no caso de vocês. E expliquei, enfim, os exames que existem e tal. E é isso que eu queria que você agora entrasse
Quais são, então, partindo dessa premissa, que a falha de repetição de implantação é algo individualizado e que esse número pode variar, né, de casal para casal, dependendo do número de embriões que o casal tem ainda no laboratório, ou da dificuldade que foi para formar esses embriões, ou até do prognóstico, né, da idade da mulher e tal. Como é que você avança nisso, Carol? Como é que você faz uma investigação? Quais são os exames e as possíveis causas da falha de implantação? Disparado, a primeira causa vai ser o fator genético do embrião. Lembrando que a gente está falando aqui de falha de implantação de maneira geral, mas se a gente está falando de embriões não biopsiados, que não tiveram análise genética, a gente não sabe se eles são euploides ou não, isso vai ser a principal causa de falha de implantação. Alterações genéticas do embrião, especificamente alterações cromossômicas, que estão muito associadas com a idade dos óvulos, com a idade da mulher. As alterações mais comuns são trissomia do cromossomo 16, do cromossomo 22, mas podem acontecer diversas alterações. Algumas delas, o embrião não vai chegar a se desenvolver até blastocisto, então esse é aquele embrião que vai parar de crescer ainda no laboratório. Algumas delas pode acabar evoluindo para um abortamento, então implanta, começa a desenvolver, mas para esse desenvolvimento em algum ponto, mas muitas dessas alterações vão evoluir com a falha de implantação, que não vai ter o teste, o beta-HCG positivo. Só lembrando que você estava falando das trissomias, né? Acho que vale só fazer um parênteses aqui, às vezes quem não está habituado, quando nós temos 23 pares de cromossomos, sendo 22 pares de cromossomos autossômicos, que variam do 1 até o 22, né? Então, quem não fez biologia ou medicina aqui, vai lembrar isso, às vezes, do colégio, né? Tem lá os 22 cromossomos, eles andam em pares, e a gente tem um par de cromossomo sexual, que pode ser XX ou XY. Isso é o que a gente chama de embrião euploide, normal. Cromossomicamente normal, ele tem os 23 pares, então 46 cromossomos XX ou XY, né? É isso. E a maior parte das falhas decorre de aneuploidias, que são as alterações de cromossomos, alterações numéricas. Então, seja um excesso ou uma falta de um cromossomo. Faltar um cromossomo, principalmente autossômico, é muito grave para a espécie humana. Então, falta muito gene, falta muito material genético, então o embrião geralmente ele não evolui e não tem nascimento, salvo a monossomia do cromossomo X, que é a síndrome de Turner. Mas as trissomias são, acho que os principais, né, que a gente quer rastrear, porque são alterações que estão, sim, associadas a síndromes e abortamentos e, claro, a falhas de implantação, né? Então, quando a gente tem essa clareza, né, cara, e a gente, claro, que vive isso, vê todo dia laudo de PGTA, né, do laboratório de genética, e vê o quão é comum esse tipo de alteração na nossa espécie, é muito mais fácil entender que as falhas de implantação, elas ocorrem, e é natural ocorrer, né? Então, não seria estranho, não seria normal, na verdade, né, esperar que todos os embriões vão implantar, né? Por quê? Porque não é natural da espécie, né? A espécie humana tem muita alteração cromossômica, muito. Especialmente depois de uma certa idade, que costuma ser por volta dos 34, 35, 36 anos, né? Então, acho que esse é o detalhe aí das trissomias que você vai falar, e, enfim, vai falar bastante dessa parte cromossômica, só esse paralelo aqui. Aqui no estudo ele coloca que, no estudo de 2014, viu que a taxa de aneuploidia, né, de embriões com alterações cromossômicas em pacientes fazendo FIV chegava a 60% em mulheres com até 40 anos e 85% em mulheres com 43 anos. Então, é um embrião que, né, justifica essa quantidade de falhas. E isso é uma coisa, é a maioria, e isso é uma coisa que a gente ainda não tem como solucionar, né? A gente não tem exatamente um tratamento para resolver isso, mas o que a gente consegue fazer é identificar, que é justamente o PGTA que você estava falando, que é fazer a biópsia do embrião, tirar algumas células ali do pedacinho do embrião que vai formar a placenta, e fazer uma análise dos cromossomos, da quantidade de cromossomos dessas células, e daí a gente só transfere os embriões que forem cromossomicamente normais, né? E aí com isso a gente consegue diminuir a quantidade de falhas de implantação.
E aí, quando a falha de implantação acontece, a gente já fica um pouco mais atento para outras causas que a gente vai falar agora aqui no podcast. E lembrando que quando a gente está falando de cromossomo também, a gente está vendo grandes blocos, né? Ainda podem ter outros tipos de alterações menores em genes específicos ou em outros processos epigenéticos ali, que é tudo que está em volta da ativação dos genes, que são outras alterações que hoje em dia a gente ainda não consegue identificar com facilidade nos embriões e que também podem estar associados com falha de implantação. Vamos lá, cara. Então, resumindo. Primeira causa, disparado, a primeira causa de ter uma falha de implantação, ou seja, fiz uma transferência de um embrião, não implantou, beta negativo. Qual é a causa? Principal é qualidade do embrião. Dentro dessas causas, qualidade do embrião, a principal é qualidade cromossômica, ou seja, vamos chamar de qualidade genética, né, dentro delas. A principal. Né, disparado. Ainda assim, Carol, vamos falar um pouco mais do embrião. Ainda assim, existem outras causas que podem justificar a falha de implantação. Por quê? Mesmo os embriões euploides, entre aspas, normais, né, cromossomicamente normais, eles podem falhar. Né? Você mesmo falou aí que 30%, 40% das transferências de euploide não evoluem, né? Ou não implanta ou não evolui. Então, por quê? Por que se o embrião era bom? O que acontece? Quando a gente está vendo uma análise cromossômica do embrião, a gente está vendo só uma pequena partezinha dele ali, que vai ser responsável pelo desenvolvimento do todo. Então, a gente pode ter um embrião que, na nossa análise, é cromossomicamente normal, tem aquela quantidade dos cromossomos normal, mas que tem alguma outra alteração que pode ser genética, por exemplo, alterações em genes específicos, alteração no processo de metilação, que a gente fala que é um processo que define quais genes serão ativados e quais genes serão desativados. Existem alterações, a gente estava falando que a parte cromossômica é mais associada à idade materna e ao óvulo, mas tem alterações, por exemplo, da fragmentação do DNA espermático, que é uma alteração da parte do DNA que vem do espermatozoide e que pode prejudicar também a ativação dos genes e essa divisão celular no início do desenvolvimento do embrião. E toda a parte energética também do embrião nesse começo, né, que vem do óvulo também, processos na mitocôndria, que tem toda uma genética própria também. Então, a gente está avaliando o cromossomo, a gente está avaliando uma partezinha muito pequena do embrião ali. Né? Tem, como você estava falando, os outros 40% ali que a gente ainda não consegue avaliar, não sabe, que é todo o resto de cada célula do embrião. Perfeito. Então, eu sempre falo que existe, né, a questão do... É necessário o embrião ser euploide para você ter uma gestação saudável, viável, um bebê nascido saudável, mas não é suficiente. Então é necessário, mas não é suficiente. Então você precisa ter um conjunto de coisas que levam a esse desfecho. E nem sempre a gente consegue ter isso, mesmo fazendo uma investigação bem feita, mesmo, né, tendo esses exames todos nas nossas mãos, né? Então, muito bom. Embrião, acho que ficou claro aqui, que é o principal, mas não é só embrião, né, Carol? Então, comenta para nós a outra face dessa história, que é o útero, o endométrio, ou, vamos chamar assim, a mulher que vai receber esse embrião, né? Então, o próximo item que a gente pode avaliar aqui, vai englobar bastante coisa, são fatores imunológicos ali do endométrio. E esses fatores imunológicos, eu acho legal a gente falar dele na sequência, porque ele é do endométrio, mas ele também envolve uma interação do embrião com esse endométrio. E isso é outra coisa que a gente começou a analisar um pouco mais recentemente. Então, esse processo de implantação, ele depende, além de depender do embrião, a face endometrial, ela envolve muita imunologia, muitas células imunológicas, que em geral a gente associa como células de defesa, né, que vão defender o nosso organismo de coisas externas, mas justamente no endométrio o sistema imune tem outro papel, que é de acolher esse embrião que é não self, né, é um conjunto de células que não são a gente, que tem uma parte ali de material genético que vem ali do pai, do parceiro, e que o nosso corpo, a princípio, ele é feito para reconhecer como não é meu, eu vou rejeitar. E aí, no útero, a modulação desse sistema imunológico, ele tem esse papel oposto, de falar, isso não é meu, mas eu vou aceitar, eu vou abraçar. Então, um problema, um desbalanço nessa imunologia do endométrio
pode fazer com que esse processo todo se prejudique. E aí, o endométrio não aceite esse embrião diferente dele que está chegando e está tentando implantar. E dentro desse processo, eu acho que uma das células tem um papel mais importante dentro desse processo imunológico, tem aquele nome que a gente odeia, que são as células natural killers, que são as células NK, que tem esse nome de assassinas naturais, mas que, de novo, no endométrio elas têm um papel oposto, que na verdade elas não vão matar o embrião, elas têm o papel de fazer o útero conseguir receber esse embrião adequadamente. E aí, se a gente tem um desbalanço nessas células, né, se a gente tem uma quantidade inadequada de células natural killers, a gente tem poucas células natural killers, na verdade esse processo de implantação fica até prejudicado. Isso é uma coisa que hoje a gente consegue identificar com uma biópsia e uma análise imunistoquímica, que é uma biópsia do endométrio e uma análise específica buscando esse tipo, as células NK lá no endométrio. E, Carol, é interessante que a gestação é um momento único, muito especial, e do ponto de vista imunológico é algo muito interessante, porque talvez na fisiologia da nossa espécie é o momento em que você recebe antígenos, né, proteínas diferentes de você, muitas vezes 100% diferentes, né, quando se usa ovo doado, por exemplo. E você deve entender que aquilo é diferente, você deve tolerar, que é a tolerância imunológica, e permitir a gestação evoluir durante 9 meses e ter uma gestação saudável, um parto saudável. Não existe, né, na medicina, talvez o outro cenário que exista é a questão dos transplantes, né, de tecidos, transplante de órgão. Quando você transplanta um órgão num receptor, você tem que usar medicamentos que suprimem o sistema imunológico, justamente porque você tende a rejeitar aquele órgão, tende a rejeitar aquele rim, aquele fígado, aquele pulmão. Então, é um processo muito complexo e que, claro, por ser muito complexo, com certeza existem falhas, né, nessas várias cascatas aí, que envolvem desde a implantação, da anidação, até a evolução ali com 6, 8 semanas de gestação. Então, problemas existem, isso é fato. O que a gente não consegue detectar exatamente é quais problemas coexistem, né, ou estão só sendo a causa principal, e como tratar. Então a gente vai abordar um pouco disso depois nos tratamentos, e tem, né, o que você tinha me lembrado aqui, o episódio do KIR, né, que a gente conversou com a Natália Gonçalves, e que vale a pena, episódio 10, ótimo, para quem quiser aprofundar nesse tema dos receptores e das células natural killer, vale a pena. Então vamos lá, Carol, quais são outras causas? Você falou do embrião, falou da parte imunológica, outras causas aí uterinas. Outra causa uterina importante para a falha de implantação, que a gente também tem um episódio já aqui no podcast, é a adenomiose. Deixa eu achar o episódio para falar. No episódio 15, aqui a gente falou sobre a adenomiose, que então é um crescimento do tecido endometrial, né, para dentro do miométrio, então a camada mais interna ali do útero, que é a camada onde o embrião implanta, ela sofre uma disfunção, uma alteração em que ela cresce de maneira desregulada para o lado de dentro do útero. Invade o miométrio e isso também ele coloca um pouco como uma causa imune dentro do artigo e realmente tem alterações imunológicas que vão acontecer na paciente com adenomiose, mas a gente comenta no episódio que acontece uma série de outras alterações além da imunologia que levam a adenomiose a ser uma causa de falha de implantação de repetição e também de abortamento de repetição e de, enfim, outros problemas obstétricos ali durante a gravidez. E lembrar que a adenomiose, né, Carol, é uma doença uterina, é uma doença que está muito associada à endometriose, mas não é endometriose. Mas por estar muito associada, eu acho que a dica aqui é, se você tem endometriose, já tem diagnóstico, tá, vale a pena, e está num processo de fertilização in vitro, vai transferir embrião, veja com muito cuidado se você não tem adenomiose também. Converse com o seu médico, vê se não tem suspeita, se o seu ciclo menstrual não é muito intenso, né? Os sinais clássicos são cólica menstrual, aumento do fluxo menstrual, às vezes anemia por perda sanguínea intensa, né, e crônica, dor na relação, né, inchaço. Então acho que vale a pena sempre lembrar da adenomiose, porque se você não pediu o exame certo, você não faz diagnóstico. Tem 2 exames principais, um ultrassom com preparo intestinal, ou seja, um ultrassom transvaginal bem feito, uma máquina boa e com uma pessoa que tem um olhar
bom radiológico, ele vai conseguir fazer diagnóstico. Ou uma ressonância magnética. Dica 2, não faça, de preferência, evite fazer na fase menstrual, porque na menstruação o útero geralmente contrai. Eventualmente você pode pegar uma contração dessa na imagem da ressonância, e isso pode mimetizar áreas de heterogeneidade ali na parede muscular do útero e parecer que é uma adenomiose, mas na verdade era uma contração uterina. Então a gente até coloca, né, quando vai fazer ressonância para pesquisar a adenomiose, de não fazer no período menstrual. Interessante. E a adenomiose é uma causa muito importante que tem um tratamento que a gente comentou no podcast também, né? Que é você fazer o bloqueio hormonal ali, induzir uma menopausa química, entre aspas, por 2, 3, o ideal 3 meses ali antes da transferência do embrião, para diminuir a quantidade de hormônio, diminuir esse processo, um processo inflamatório que acontece no útero, e isso já tem bastante evidência de que melhora a taxa de implantação, sim. E, inclusive, a gente estava comentando de uma paciente sua que teve as 2 transferências em D3. Eu tive uma paciente parecida também, um casal jovem, teve transferência de 2 embriões em D3, não engravidou. E aí, quando a gente fez todo o tratamento, conseguiu nossos embriões euploides, tudo, e ela tem baixa reserva, então não foi fácil conseguir esses embriões, assim. Ficou aquela dúvida também, a gente investiga alguma coisa a mais, mas ela tinha uma adenomiose bem importante e tinha feito uma transferência sem bloqueio. Eu falei, olha, a gente tem uma causa bem justificável para essa falha aqui, eu acho que a gente pode tratar a adenomiose e ver o que acontece, e conseguimos, na primeira transferência, engravidou, tá grávida agora, deu tudo certo. Então, e é uma coisa que é uma adenomiose importante, assim, que justificava isso, e é o que você falou, é uma coisa que a gente precisa lembrar que tem que prestar atenção, lembrar de investigar, porque é uma coisa que a gente consegue não resolver, né, mas a gente consegue aumentar as chances ali com o tratamento adequado. Com certeza. E lembrar aqui, Carol, a história da adenomiose, a gente fala bastante no podcast, tem sim estudos, a maioria é estudo retrospectivo, mas a evidência tende a ser mais forte para o bloqueio fazer efeito, sim, mas não é obrigatório fazer o bloqueio, né? Então acho que é importante que é sempre uma conversa em conjunto com o seu médico, né? A estratégia deve ser desenhada, e principalmente quando tem falhas e tem adenomiose, a gente acha sim que o bloqueio pode ser interessante, né? Sempre discutindo os efeitos colaterais e o risco disso, né? E aí você comentou a história da adenomiose, e eu acho que assim, na medicina, na faculdade, eu lembro que a gente aprende a sempre buscar um diagnóstico, né, unicista, assim, né? De você ter uma única causa que explicaria aquilo, e não várias. E aqui na reprodução humana, a reprodução humana é diferente, porque é o inverso, né? Na verdade, a gente busca várias causas, e não é o dualismo. Às vezes tem 3, 4, 5 causas, né? E que você tem que pensar naquilo, porque elas coexistem. Às vezes você tem um alto risco de ter aneuploidia, você tem uma paciente que tem adenomiose, que tem ou pode ter endometrite, que eu sei que você vai falar, e pode ter outras coisas que podem impactar. Então, eu acho que a importância desse tema é exatamente essa, porque é muito complexo, tem muita coisa. E o fato de você ter adenomiose ou endometrite ou uma coisa ou outra, não quer dizer que você não tenha outras coisinhas que podem impactar. Exato. E o conjunto, né, o total, acho que lembrar disso é importante para ter um desfecho mais favorável. Próxima causa, Carol, vamos lá. Você falou de endometrite crônica, né? Então, vamos falar de microbioma endometrite crônica, que é outro tema que a gente também tem episódio aqui no podcast Sonho Bem-vindo, que é o episódio 12, que a gente falou de endometrite crônica. Que eu acho que foi um Scientific Update, né, que a gente fez. Nós fizemos 2, aliás, um no ano passado, 2020, e um em 2021, que foi uma atualização desse tema. E aí entra um pouco essa questão, né, além da parte imunológica e da parte do embrião, a gente tem todos os outros seres que convivem com a gente, idealmente, em simbiose, aí as bactérias, os lactobacilos, que são uma parte importante para o funcionamento do nosso corpo como um todo, e isso inclui o funcionamento do endométrio e a receptividade endometrial. Então, se a gente tem um desbalanço, né, dessas bactérias, tem bactérias
ou em excesso ou em falta, ou o tipo de bactéria ali errado, isso pode prejudicar e prejudica bastante esse processo da implantação. Quais são as bactérias certas? Aí a gente vai entrar numa enorme discussão que a gente entrou ali no Scientific Update também, de qual é a proporção correta de quais bactérias, em qual quantidade que a gente tem que ter no endométrio. A gente tem vários estudos sendo feitos sobre isso, alguns exames que avaliam isso, mas a gente ainda não tem, isso não está completamente estabelecido ainda. Tem algumas coisas que estão nos extremos, que a gente sabe que, né, são alterações, mas é uma gradação, e aonde fica esse corte do alterado e do normal a gente ainda não tem certeza. Mas dentro desses extremos a gente faz sim biópsias de endométrio, análise de quais bactérias estão presentes naquele endométrio, e aí dependendo, análise das células de defesa que a gente tem nesse endométrio, né, e aí tem uma intersecção um pouco com a imunologia, e aí a gente vai definir se a gente vai fazer um tratamento eventualmente com antibiótico para remover alguma bactéria que está lá inadequadamente, ou eventualmente lactobacilos para adicionar uma bactéria que esteja em falta. E a gente já tem também alguma evidência de que esses tratamentos ajudam a reduzir a falha de implantação no embrião. Perfeito. Lembrando que não são estudos perfeitos, não existem estudos controlados, randomizados, são evidências interessantes, mas não existe ainda evidência clara. Mas a gente sim acredita que pode ser um caminho interessante para muitos pacientes, e a gente vem sim testando, né, muitos endométrios, né, Carol? Agora, pessoal, a história da janela de implantação, que hoje vem sendo muito falada, né, principalmente aqui no Brasil e com certeza no mundo afora também, que por conta dos testes, e o teste ERA, que é o teste Endometrial Receptivity Analysis, que é um teste para avaliar a receptividade endometrial, em que são avaliadas, né, proteínas associadas a genes, 278 genes que teriam impacto na implantação, e desenvolvido inicialmente para pacientes com falha de implantação de repetição. Olha só, então, aí já começa, acho que voltar um pouquinho para o nosso início, né, do podcast. Olha a importância de uma definição dessa. Se a definição ela é abstrata, né, uma definição ainda não bem clara, você cria testes em cima de definições questionáveis, duvidosas, né? E aí, será que é será que são 2, 3 embriões euploides ou não, enfim. Mas foi um teste desenvolvido para pacientes com falha de repetição de implantação, e eles viram no estudo inicial, que já tem quase 10 anos, que as mulheres, exatamente 10 anos, que as mulheres que tinham esse padrão de falha de implantação, mais ou menos 1/4, ou quase 1/3 dessas pacientes tem um endométrio alterado, uma janela alterada. O que é essa história da janela? Imagine o seguinte, que para o embrião implantar, o ambiente hormonal do endométrio tem que estar perfeito. E perfeito significa, ele precisa de um preparo estrogênico, ou seja, o estradiol precisa agir naquele útero pelo menos durante 7, 8 dias em geral, para deixá-lo espesso, fazer crescer o endométrio, aquele tecido que o embrião vai implantar, vai pousar ali. E depois a progesterona entra na jogada para deixar esse endométrio diferente, tornar esse endométrio secretor, cheio de glândulas para receber e permitir a gestação evoluir. A progesterona, o hormônio progestare da gravidez, né? O hormônio clássico da gravidez, né? Quem define a janela, esse período, é a progesterona. Normalmente, na espécie humana, nós precisamos de 5 dias de progesterona, ou seja, 7 dias depois do pico do LH, o hormônio que deflagra a ovulação, e 5 dias depois da ação dessa progesterona, o embrião deve chegar lá dentro do útero. Porque lembrando, o que está acontecendo no ovário numa gestação natural? Acho que é sempre legal fazer essa ponte para o pessoal lembrar como é que é a fisiologia, né? A gente fala muito de FIV, mas isso é laboratório. Lembrar que quando a mulher ovula, é um fenômeno hormonal, é um pico de LH, o hormônio luteinizante, cerca de 36 horas depois ela vai ovular, então mais ou menos 2 dias depois ela ovulou de fato e a progesterona começou a subir porque o ovário passa a produzir a progesterona no corpo lúteo. Muito bom, essa progesterona começa então a agir aonde? No útero, mas também no endométrio. E o óvulo que saiu do ovário está sendo capturado pela tuba e nesse momento o casal que teve a relação, os espermatozoides sobem pela vagina, pelo colo do útero, o endométrio, chegam nas tubas,
e o melhor espermatozoide, que tem melhor morfologia, vai fecundar esse óvulo dentro da ampola tubária. Depois de 5 dias, ou seja, nesses 5 dias, o embrião ele começa a se dividir, forma o zigoto, divide, começa a fazer os blastômeros, começa a ir para 4, 8 células, 16 e por aí vai. Até ele chegar no estágio de blastocisto, cerca de 5 dias depois, onde? Dentro do útero. Então ele chega nesse estágio dentro do útero. Ou seja, 5 dias de ação da progesterona. Essa janela, a gente sabe, né, Carol, que tem mais ou menos 40 horas de duração. Ou seja, ela fica aberta, o útero está apto, ele está aberto a receber o embrião durante mais ou menos 40 horas. Alguns estudos falam 48, enfim. Mas vamos imaginar que seja algo em torno de 2 dias. Nesse período, se o embrião não chegar, ou se ele chegar atrasado, por qualquer motivo, essa janela já se fechou e a implantação não deve ocorrer. O que hoje, com esse teste, principalmente o ERA da Genomics, o que hoje a gente começou a entender melhor, ou pelo menos a ver melhor, que algumas pacientes têm janelas extremamente curtas, estreitas, né? Muito fechadinhas, durante um período de algumas horas. Outras têm um período maior. Algumas ficam com endométrio receptivo com pouco tempo de progesterona, por exemplo, com 4 dias. Outras precisam de 6 dias. Ou seja, aquilo que a gente achava que era um padrão geral para todas as mulheres do mundo, que são 5 dias de progesterona, talvez não seja verdade, né? Através desse estudo de biologia molecular que a gente tem visto nesses últimos anos. E aqui que está a grande questão. Será que isso é verdade? Ou será que a mãe natureza tem tanta variabilidade assim de janela de implantação? Será que a gente está fazendo muito teste, muito exame? Será que a gente está querendo controlar muita coisa? Então, o que é a sua visão aí moderna, Carol? Isso é uma grande questão. Eu acho que tudo começa assim na primeira coisa que você falou sobre o ERA, a primeira informação que você trouxe sobre o ERA. É um teste que foi feito em mulheres com falha de implantação de repetição. Isso é a primeira coisa, porque a janela de implantação, em geral, para a população em geral, mesmo dentro quando a gente está falando de casais ali com infertilidade, a maioria das mulheres vai ter uma janela de implantação que engloba muitas horas, que inclui os 5 dias de progesterona que a gente faz normalmente. Então, que talvez a gente aplicar esse teste, aplicar o ERA, assim, de rotina para todas as pessoas de cara, realmente a gente vai estar fazendo exame em excesso. Mas, falando para essa população com falha de implantação de repetição, o ERA traz sim uma informação muito importante para a gente, e traz já em si um tratamento, né, para essa questão, porque os estudos do ERA, eles mostram que você fazer realmente o ajuste da janela de implantação para essas pacientes com a janela deslocada, para essas pessoas que tinham falha de implantação, ele aumenta a taxa de sucesso. Então, sim, o ERA tem um papel hoje em dia na reprodução assistida, mas eu acho que tudo volta para aquele começo que você falou, de em quem você está fazendo o exame. Perfeito. E claro que quanto mais a gente sabe que existe o exame e mais as pessoas falam dele, mais a gente tem essa demanda até das pacientes, né, de doutor, quero fazer o ERA, quero fazer tal exame, quero fazer... Talvez pela falta de clareza científica, pela dificuldade de expressar o que é uma evidência científica boa ou uma evidência insuficiente e tal. Muitas vezes a gente faz vários exames mesmo, não sei se de um jeito certo ou errado, né? Mas não sei, eu digo assim, não sei porque só a ciência vai trazer essa resposta daqui a alguns anos, né? Então, se daqui a alguns anos sair um estudo falando, olha, vale a pena fazer esse exame para todo mundo, que bom, acertamos, né? Agora, se você não pediu para ninguém, você errou também, né? E a medicina caminha assim, né? A medicina ela vai sendo ali cheia de verdades transitórias e você tem que aprender, né? E a falha de implantação de... Fazer o melhor com o que a gente sabe hoje, né? Exatamente, Carol. Pode ser que esse podcast fique desatualizado daqui 6 meses. E a gente tenha que fazer um novo falando, olha, saiu um estudo muito bom e que agora tem que mudar o jeito de... né? Não existe mais falha de implantação. Você tem que fazer o exame para todo mundo, né? Pode ser que aconteça, né?
E então acho que essa escolha, a paciente também tem autonomia e a gente tem que respeitar a autonomia da paciente querer fazer um teste ou fazer um exame ou fazer um tratamento, desde que ela entenda bem o risco e benefício daquele tratamento, custo-efetividade, né, Carol? Eu acho que a janela de implantação, sim, ela existe, talvez ela não seja tão estreita quanto a gente imagina em alguns casos, mas será que não existem, né? O Oscar fez uma pergunta muito boa para o Dr. Carlos Simon, que é das pessoas que inventou o teste, né, da Egenomics. Falou, Dr. Carlos, você acha que você já viu algum caso de alguma mulher que não tem nenhum espaço nessa janela? Que a janela é completamente fechada, não tem como implantar o embrião? E ele diz que é extremamente raro, mas que eles já viram. Mas é uma porcentagem extremamente baixa, né? Que com qualquer dose de progesterona, essa janela o endométrio não foi receptivo, né? Pelo menos para aqueles genes testados. Lembrando que o ERA não testa todos os genes da implantação, mas testa os que eles acharam interessantes, né? Já que a gente estava falando de hormônio, né? Além da janela, da influência dos hormônios na janela de implantação, o artigo traz a questão da proporção dos hormônios ou eventualmente outras alterações em nível hormonal, não necessariamente associados à janela de implantação. Né, que a janela de implantação estaria mais associada talvez ao tempo de progesterona, mas ele também traz a questão da proporção entre o estrogênio e a progesterona, que pode estar associado ali também a uma alteração do endométrio. Ele traz uma entidade um pouco antiga, talvez, dentro da obstetrícia e da reprodução assistida, que é a deficiência de fase lútea, que seria ali uma queda precoce da progesterona, que seria o quê? Quando a gente vai transferir um embrião ali num ciclo natural, né? Então a gente não deu estrogênio e progesterona, a gente esperou a pessoa ovular, e depois que a pessoa, todo esse processo de preparo do endométrio aconteceu com os hormônios naturais da pessoa, e depois que a pessoa ovula, a gente conta 5 dias e coloca o embrião dentro do útero. E deixa ali os próprios hormônios do corpo lúteo da pessoa agirem. Existe essa possível entidade aí dentro da obstetrícia, que é a deficiência de fase lútea, que seria um corpo lúteo que vai se deteriorar e vai produzir uma quantidade menor de progesterona do que o necessário, o que atrapalharia ali, talvez, o processo de implantação inicial, ou se acontece mais para frente, levaria a um abortamento, seria uma das causas de abortamento de repetição. É uma definição não muito clara, né, dentro da medicina, a gente não tem assim, tempo que a gente vai esperar e quando a gente vai medir a progesterona, qual a dose de progesterona no sangue que a gente espera encontrar, mas é uma causa possível e é um tratamento relativamente simples, que seria a suplementação de progesterona ali durante a fase lútea, que a gente acaba fazendo muitas vezes no ciclo natural, né? A gente acaba fazendo muitas vezes um ciclo natural modificado. A gente deixa a pessoa ovular, transfere o embrião e dá um pouquinho de progesterona ali para garantir que, se o corpo lúteo der uma falhada, a gente está com um suporte a mais aí de progesterona. Mas a outra questão que ele traz, que talvez seja mais comum, né, mais importante do que a progesterona baixa, seria o estrogênio alto demais. A gente comentou sobre isso no episódio de contratilidade uterina. Em geral, no ciclo natural, nosso corpo ele produz estrogênio e progesterona numa proporção em que a gente tem uma quantidade de estrogênio relativamente baixa para a quantidade de progesterona que a gente tem quando a gente ovula naturalmente. E quando a gente vai fazer o preparo de endométrio num ciclo artificial, em que a gente está tomando estrogênio e tomando progesterona, ou aplicando, né, estrogênio e aplicando progesterona, a gente inverte essa proporção. Por causa da via de administração que a gente tem, da quantidade que a gente acaba atingindo níveis de estrogênio muito mais altos do que no ciclo natural, e níveis de progesterona um pouco mais baixos do que no ciclo natural. E hoje a gente tem observado que essa proporção estrogênio e progesterona pode ter um efeito deletério no endométrio, né? E alterar esse processo de mudança do endométrio que a gente estava falando. Então, além da janela de implantação, né, do momento que isso acontece, talvez não é só quando acontece, mas pode acontecer de uma maneira
não totalmente adequada aí. Eu acho que a grande dificuldade é o diagnóstico, né, da história da progesterona. É muito difícil, você ter que fazer biópsia, na teoria, dosar a progesterona sérica nem sempre correlaciona com a progesterona intrauterina. A gente usa muita progesterona vaginal, que nem sempre sobe tanto a progesterona sérica eu digo no sangue aqui, né, e as métricas que se fala hoje são a progesterona no sangue, e a progesterona no sangue, se fala em cutoff de 8.8, 9.2, enfim, algo acima de 9 nanogramas por ml seria mais associado a sucesso na transferência de embrião. Muito bom, Carol. Próxima, então eu queria que você comentasse, acho que agora a gente pode caminhar para as causas anatômicas, as doenças uterinas. As causas anatômicas, às vezes, elas são as mais simples da gente identificar, né? Que a gente vê já a alteração no ultrassom, na estereoscopia, mas causas anatômicas mais comuns aí associadas a falhas de implantação de repetição são os miomas uterinos, e aí a gente está falando principalmente de miomas submucosos e miomas intramurais aí um pouco maiores, né? Então, só um detalhe, os miomas submucosos são aqueles que estão logo abaixo do endométrio, abaixo da mucosa, e que distorcem a cavidade endometrial. São aqueles miomas que você vê no ultrassom e o endométrio fica distorcido, fica uma linha, de repente tem um abaulamento, assim, né? Tem uma ondulação. Então, esses podem geralmente atrapalhar e devem ser retirados, na maioria das vezes, por esteroscopia, né? Por dentro do útero. Salvo aqueles que são muito grandes, né, Carol, que demandam uma cirurgia abdominal, laparoscopia ou cirurgia robótica ou até laparotomia. E os miomas intramurais são aqueles que estão na parede muscular do útero ali, né, na principal parede. E acho que aqui só o detalhe do detalhe, Carol, né, hoje se fala muito sobre o mioma FIGO 3. O FIGO é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, que classifica os miomas em vários níveis, né? E o 3 seria aquele mioma intramural, só que ele toca o endométrio. Ele não distorce, mas ele toca, ele tangencia. E existe uma vertente que fala que tem que retirar, porque pode prejudicar, e outra que fala que não deveria retirar. Então, assim, na medicina, sempre quando você tem pessoas inteligentes dos dois lados, falando que sim ou outro que não, é porque ou o diagnóstico não está preciso, ou os tratamentos são muito heterogêneos, ou as pacientes, né, são muito heterogêneas e você não tem clareza científica, né? Então aí eu acho que a individualização ela é soberana. Se você tem uma paciente com um mioma FIGO 3, aquele mioma que está ali incrustado no miométrio, mas ele toca o endométrio, depende, vale a pena operar? Depende. Se é uma paciente muito jovem, com um prognóstico muito bom, que tem tempo, que tem embriões e tal, talvez valha a pena, né? Ou vale a pena transferir uma vez e ver se dá certo, se não implantar, aí, né, partir para uma cirurgia, né, numa falha de implantação. E o inverso também, uma paciente que tem um único embrião, 40 e poucos anos, e várias FIVs para chegar em um embrião, e tem esse mioma. Transfere e vê o que acontece, ou tenta tirar já, acreditando, né, que existe evidência científica mostrando que pode impactar. Então, acho que essa conversa ela é muito profunda com o médico que vai fazer esse diagnóstico e essa conduta, né? Lembrando que se a gente tira um mioma, você não está só tirando o mioma, você está trocando ele por uma cicatriz, né? Então, fica aquela dúvida se você está melhorando a situação ali ou está piorando, e realmente a gente tem que ver caso a caso. Tem sempre o risco da sinéquia, o risco, né, da cicatriz uterina, então vale sempre pesar isso tudo. O tempo, né, Carol, que vai investir, porque no momento que você faz uma retirada, você depois tem que esperar o útero cicatrizar para fazer a transferência, e esse tempo é muito valioso para o casal. Né? Que mais, Carol? Então, miomas... Bom, das causas uterinas também você já acabou falando agora das sinéquias, né, que também são uma causa de falha de implantação. Sinéquias são essas cicatrizes que acabam se formando ali dentro do endométrio, em geral quando a gente tem alguma lesão, ou passou por uma miomectomia, ou eventualmente algum abortamento, curetagem uterina, algum procedimento, em que você fica ali com uma cicatriz aberta ali dentro
do útero dentro do endométrio, e essa cicatriz ela acaba cicatrizando de forma colabada, né? É tipo de coisa difícil, a gente tá fazendo sinalzinho com a mão e tá gravando um podcast. Mas nessa cicatrização você acaba fechando ali um pedacinho do túnel, né? Que é a cavidade endometrial. O tratamento também acaba sendo pela esteroscopia cirúrgica, que é o tratamento de você entrar com uma câmera ali pelo colo do útero e cortar essa cicatriz, e sempre com muito cuidado para, né, deixar ali um tecido que não faça essa cicatriz novamente. Sinéquia é um tema assim, muito complexo também, porque não existe uma sinéquia igual a outra, elas são todas diferentes. A paciente pode ter várias sinéquias, ela pode ter a síndrome de Asherman, que são múltiplas sinéquias em que o útero, as paredes colam e é muito difícil de tratar, e o tratamento, né, em último caso, quando não consegue epitelizar aquele útero, você tem que muitas vezes partir para uma gestação de substituição ou a cessão temporária do útero, em que você transfere o embrião numa outra mulher. E outra causa, agora acho que você vai comentar, são os pólipos, né, Carol? Pólipos uterinos, que é uma causa muito comum e nem sempre é fácil de identificar, né? Alguns pólipos, assim, a gente vai ver mais facilmente num ultrassom que a gente faz, inclusive, durante a fertilização in vitro. Às vezes o pólipo ali, durante esse processo da estimulação ovariana, com as doses altas de hormônio, né, que a gente atinge, um pólipo que estava ali pequenininho fica evidente para a gente no ultrassom. Mas alguns pólipos menores, às vezes a gente tem mais dificuldade de identificar, e aí entra, por exemplo, um dos papéis de fazer uma esteroscopia diagnóstica nos casos de falha de implantação de repetição, que às vezes tem um pólipo ali mais discreto que está causando uma dificuldade ali na implantação e que a gente não conseguiu identificar antes. Ele coloca aqui no artigo que se você retirar o pólipo, né, e tem estudos mostrando que depois da polipectomia você dobra a chance da pessoa conseguir engravidar na próxima transferência, quando a pessoa tem um pólipo uterino. Então é uma causa importante de ser avaliada. Eu acho que a conduta hoje tem pólipo, retira antes da transferência, né? Assim, a não ser que seja um pólipo no colo do útero, que não vai atrapalhar a transferência, mas o pólipo endometrial visível, né, a conduta é tirar. Carol, a história dos genes que eu fiquei devendo eram 238 genes, não era inicialmente, agora são 236 genes estão associados à implantação. Muito bom. Então, quer comentar sobre, acho que talvez o tópico clássico, né, da reprodução humana que mais impacta na implantação, a hidrossalpinge. Conta pra gente, Carol, como é que impacta e o quanto que impacta? A obstrução tubária, né, é uma das grandes causas aí de infertilidade, mas lembrar que quando a gente está falando de hidrossalpinge, a gente não está falando da obstrução, a gente está falando de um acúmulo de líquido dentro das tubas. Então, essas tubas uterinas ficam dilatadas, né, e com um líquido bastante inflamatório dentro delas. Esse líquido, ele acumula na tuba, mas ele reflui para dentro do útero, ele goteja para dentro da cavidade uterina, e esse líquido inflamatório, ele atrapalha o processo de implantação do útero, o processo de implantação do embrião. Isso já é uma coisa bem estabelecida. Então, se a mulher tem uma hidrossalpinge, tem essa dilatação das tubas e esse acúmulo de líquidos, a gente precisa fazer algum tratamento que bloqueie esse gotejamento para dentro do endométrio, que pode ser o mais clássico que a gente faz, que é a salpingectomia, que é a cirurgia para retirada das tubas, uma cirurgia laparoscópica em geral, né? Mas tem outros processos possíveis de se fazer, que ele coloca como você pode fazer a desconexão tubária, que você só corta essa conexão da tuba com o útero, mas deixa a tuba lá. Isso é mais raro de fazer, né? Em geral, você vai fazer esse procedimento, já faz a salpingectomia. Lembrar só assim que existe uma questão da tuba em relação ao ovário, que uma das causas de câncer de ovário, né, se entende hoje que a origem é tubária, né? As células da tuba, elas vão ali grudando no ovário e podem gerar um câncer no futuro, né? Então hoje se você vai retirar o útero, por exemplo, fazer uma histerectomia, você faz uma salpingectomia junto, não tem
não tem sentido deixar as tubas. São órgãos que só têm função né, assim, para reprodução humana, né? São órgãos que é um caminho dos gametas, né? Então é isso, ele não produz hormônio, não tem função endócrina. Mas tem um detalhe, que quando você vai retirar as tubas, parte dos vasos ali da mesosalpinge também podem nutrir os ovários. E se você não prestar muita atenção, e mesmo prestando muita atenção, às vezes a ligadura desses vasos pode comprometer a saúde do ovário, ou seja, a reserva de óvulos, a função endócrina ovariana. Por isso que é comum, quando a mulher às vezes faz uma salpingectomia, seja por uma gravidez ectópica ou por uma hidrosalpinge, ela pode ter uma redução da reserva ovariana e a alteração de fluxo menstrual, de ciclo menstrual, fica mais curto ou começa a ficar mais espaçado. Então, acho que esse é o grande detalhe. Por que alguém vai lá e desconecta só a tuba? Às vezes porque não quer mexer na reserva de ovos ou porque não quer fazer uma cirurgia muito longa, né? E isso às vezes dá para fazer por esteroscopia, né? Antigamente tinha, hoje não tem mais no Brasil, um dispositivo que você entrava por esteroscopia e colocava uma espécie de uma hélice de titânio dentro da tuba. Era o Essure. Você colocava isso e aquilo ali fazia uma laqueadura, né? Literalmente entupia as tubas logo ali no início, né? Então você evita a conexão da hidrosalpinge, do líquido, com o endométrio. Mas hoje não existe, a gente prefere sempre fazer a cirurgia e tirar a tuba doente, porque ela pode sim dar problemas, incluindo gestação ectópica na FIV. Então esse é um ponto importante. E lembrar que a hidrosalpinge reduz, em média, 50% a taxa de implantação, a taxa de gestação clínica e aumenta o risco de abortamento. O mecanismo principal basicamente são dois, né, Carol? Um é o líquido ali, ele é tóxico para o embrião e ele tem um efeito mecânico, quase que vai lavar, né, a cavidade uterina. Então o embrião que chega lá dentro, ele não deve encontrar líquido. Agora, se tem uma hidrosalpinge, ele diminui a taxa de adesão de implantação. Então, hidrosalpinge, diagnóstico em geral é feito por esterossalpingografia. Casos mais avançados, você pode eventualmente ver no ultrassom transvaginal, principalmente numa fase folicular tardia ou quando você está fazendo FIV e o estrogênio sobe muito, você pode ter essa hipótese, né, essa suspeita e depois eventualmente pedir um exame específico, né? Vamos falar de trombofilias? A hidrosalpinge que se aparece uma hidrosalpinge só, né, na esterossalpingografia, mas você faz ultrassom e ultrassom bem feito, né, e não identifica imagem de hidrosalpinge, ela não necessariamente vai ser uma hidrosalpinge clinicamente relevante. Então, talvez seja uma tuba que ela não acumula líquido, né, normalmente, e aí quando você faz a esterossalpingografia, você jogou o contraste, aí a tuba teve aquela dilatação durante o exame, mas a princípio a hidrosalpinge mais relevante seria a hidrosalpinge identificada no ultrassom, lembrando, né, um ultrassom adequado ali, ultrassom feito adequadamente, buscando uma hidrosalpinge mesmo. Trombofilias, dentro da falha de implantação de repetição, é uma coisa ainda um pouco estabelecida, necessita mais estudos, né? É o tipo de coisa que às vezes a gente tem muita sensação de que entraria assim como uma causa de falha de implantação, mas que quando a gente vai atrás dos estudos mesmo, não tem nada muito conclusivo, né? Ele divide aqui no artigo as trombofilias entre as adquiridas e as hereditárias, né? Sendo que as trombofilias hereditárias seriam principalmente a mutação do fator 5 de Leiden, a mutação do gene da protrombina, deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, de antitrombina 3 e a mutação do MTHFR. E o que ele coloca aqui é que o que a gente tem de meta-análise do assunto hoje é que as trombofilias hereditárias, a princípio, elas não estão associadas com falha de implantação de repetição, né, em pacientes que estão sendo submetidas a FIV. Aqui ele traz uma meta-análise que pegou artigos de 2007 a 2015, incluiu 7 artigos publicados nesse período, e a princípio a gente não encontrou isso como uma causa para falha de implantação. Lembrando, a gente não está falando de abortamento de repetição, a gente não está falando de gestação inicial, a gente sabe que trombofilias vão
elas estão associadas aí a muitas complicações obstétricas iniciais até o final da gestação. A gente não está falando que quem tem trombofilia não precisa tratar nada, só que a princípio o que a gente viu é que antes, nesse black box aí, desses 10 dias até o teste ficar positivo, a princípio a trombofilia hereditária não está associada com uma falha nesse processo desses dias iniciais aí, do que a gente sabe hoje. E talvez, assim, a explicação, Carol, né, de novo, uma imagem aqui seria fantástica de vislumbrar que quando o embrião chega no útero, existem vasos, lógico, ali no endométrio, mas os vasos ainda não são tão impactantes para a implantação nesse comecinho. Depois vai ser muito importante, né, na formação da placenta. A placenta é um grande chunte venoso, né, um lago venoso ali, é muito vaso. Então é importante, claro que é importante, tem influência, mas talvez não nesse comecinho, né? Então acho que essa hoje é o nosso mindset a trombofilia é importante, mas para a falha de implantação talvez não seja uma coisa tão relevante assim, né? Essas que a gente testa hoje. Isso. Falando das trombofilias adquiridas, né, e aí entra na síndrome do anticorpo antifosfolípide, por exemplo, a gente já tem evidências um pouquinho mais contraditórias, né? Alguns estudos encontraram que sim, que você ter a presença de anticorpo antifosfolípide aumenta a chance de você ter uma falha de implantação de repetição. Outros estudos encontraram que não, mas aí a gente já tem uma intersecção, né? Porque esses autoanticorpos, eles estão associados à trombofilia, mas eles também entram um pouco como fator imunológico, né? Então, diferente das trombofilias hereditárias, né, que a gente teria mais essa questão de coagulação, nas adquiridas a gente tem outras visões, aí, outros processos acontecendo, não necessariamente da trombofilia em si, que podem influenciar nesse processo de implantação. Muito bom, Carol. O que mais? Acho que essa parte hematológica você falou, você cobriu bem a parte das bactérias, dos micróbios, falamos da parte endócrina, falamos muito do embrião em si, que é a mais impactante, a parte genética, e a parte anatômica, né, orgânica e funcional. E agora vamos falar de tratamento, para fechar, e eu queria que você falasse também do que tem por aí, né, por vir por aí. Qual é o futuro do tratamento da falha de repetição? Pensando nessas causas todas que você comentou, quais são os tratamentos de uma forma geral para cada um deles? Os tratamentos de causa anatômica e da parte genética a gente já falou um pouco, né? Então, os tratamentos, as principais linhas de tratamento que estão sendo pesquisadas hoje em dia são justamente para esse fator mais imunológico, que é a parte que a gente ainda fica um pouco na dúvida até de como diagnosticar e do que fazer. E aí, nesse artigo, nessa revisão da Fertility, ele trouxe três opções terapêuticas novas aí que estão, na verdade, sendo estudadas, né? A primeira delas é a infusão intrauterina de células monoclonais periféricas, que são basicamente, se você pegar células linfócitos T, linfócitos B e monócitos, que são células de defesa, né? Que você pega no sangue periférico, uma coleta de sangue normal no braço, separa essas células, concentra essas células e coloca elas ali dentro do endométrio 3 a 5 dias antes do dia da transferência do embrião, né? Esse tratamento está sendo estudado para pacientes com falha de implantação de repetição. Então, novamente, não é um tratamento que já está sendo aplicado de rotina e nem que está sendo aplicado para todas as pacientes, é uma situação bem específica, né? E tem estudos bastante promissores mostrando que isso pode sim ajudar a otimizar esse balanço imunológico do endométrio ali, importante na questão da receptividade do endométrio para pacientes com falhas de implantação que tem um desbalanço nessa parte imunológica. Essa infusão das próprias células imunológicas da pessoa dentro do endométrio pode melhorar as taxas de sucesso, e tem estudos encontrando aí taxa de implantação até 2 vezes maior nos pacientes depois desse tratamento com essa infusão de células monoclonais periféricas. Interessante. Então, talvez seja uma coisa que, tendo estudos controlados, imagino que não tem ainda, né, Carol? Não sei se você viu algum
clinical trial registrado, mas talvez até tenha algum clinical trial rolando, né? São estudos com populações pequenas, né, muito específicas e muito pequenas, e poucos centros, ainda não é uma coisa que a gente consegue... Ele coloca isso durante todo esse artigo, assim, são tratamentos futuros, assim, né, prospectivos. Tem mais algum outro tipo de tratamento diferente? O outro tratamento que ele colocou aqui no artigo é a infusão de PRP intrauterina, que é o plasma rico em plaquetas, que é também você pegar o sangue periférico da pessoa, uma coleta de sangue normal, mas ao invés de você selecionar ali os linfócitos, você seleciona as plaquetas e concentra bastante essas plaquetas, e também faz uma injeção ali dentro do endométrio da paciente. E aí, essas plaquetas, elas são ricas em citocinas, em células de adesão, várias substâncias, fatores de crescimento, que também podem ajudar no desenvolvimento desse endométrio, principalmente ele coloca para mulheres que têm endométrio fino, que são aquelas que você faz o estímulo hormonal, dá estrogênio, deixa num ciclo natural, tenta doses diferentes, por tempos diferentes, e o endométrio não prolifera, não cresce adequadamente. Daí você colocar esse plasma rico em plaqueta, né, tem um efeito que já é aplicado aí dentro de outras áreas da medicina, um efeito, vamos dizer, cicatrizante, assim, e poderia ajudar esse endométrio doente que está com dificuldade de se proliferar, a se proliferar adequadamente. Nos estudos que a gente tem hoje, esse procedimento é feito 2 dias antes da transferência do embrião. Também tem até alguns estudos correndo, mas são um N pequeno, que a gente fala, em poucas pacientes. Também um tratamento que a gente não consegue bater o martelo de vamos aplicar na prática clínica de maneira rotineira, porque a gente ainda não tem evidência para isso, para a rotina, né? Acho que o endométrio fino, ele acaba sendo uma das principais causas para PRP ou infusões, né, de substâncias intrauterinas. E claro que a gente acabou não comentando, né, mas o endométrio fino, ou seja, um endométrio que não está adequadamente espesso, preparado para receber o embrião, pode ser sim uma causa de falha de implantação, e tratar o endométrio fino talvez trate a falha de implantação, né? Então acaba sendo esse mix de coisas, porque nesses estudos tem que deixar bem claro quais são os pacientes que têm endométrio normal ou fino, e se você vai usar o mesmo tratamento, né, que seria o PRP no caso. Então tem esse viés aí. Então, Carol, falamos dos principais tratamentos, coisas que estão vindo aí na literatura, e acho que a gente acabou comentando muitos tratamentos ao longo das causas, né? Falamos da adenomiose, do bloqueio, a endometrite, que é uma inflamação, uma infecção, geralmente. Temos 2 episódios dedicados à endometrite, mas geralmente o tratamento ele é com antibióticos. A janela de implantação ela é corrigida com mais ou menos progesterona. A própria adenomiose, eventualmente, você pode usar mais progesterona. Tem outras, né, substâncias sendo utilizadas, que a gente também fez um podcast sobre os bloqueadores do receptor da ocitocina, como a atosiban. E acho que a gente conseguiu falar também bem da parte genética, da parte do embrião, que no fundo a gente não tem tratamento. A gente consegue formar embriões, mas a gente não consegue produzir embriões melhores. A gente não consegue melhorar ou tratar os embriões hoje, né? Então é uma questão de formar, identificar quais passaram pelo teste, quais não, e transferir aqueles que pelo teste são normais. E eu queria que você fechasse aqui essa conversa aqui longa, né? Uma conversa longa, porque é um tema realmente complexo e a gente não conseguiu falar de tudo, porque é quase impossível falar de tudo de falha de implantação, que com certeza existem coisas que a gente não sabe que existem, né? Mas que vão aparecer nesses próximos anos, assim como a imunologia, né, Carol? Você vê a imunologia da reprodução humana, é curioso como, talvez 5 anos atrás, não tinha quase nada de estudo na Fertility Sterility, que é uma revista super respeitada no nosso meio. E hoje, você olhando os editoriais dos últimos anos, tem muito estudo de imunologia, muito. O Jason Franasiak do IVRMA, a Diana Alexandru, né, do IVE também, muita gente publicando, e agora começa a abrir os olhos de pessoas que eram completamente céticas. A imunologia, né, falava que não existia, que aquilo era um absurdo, mas que hoje fala, opa, acho que tem alguma coisa ali, talvez não tenhamos essa clareza do que tem ali e o que fazer, mas que existe sim, ela existe e pesa.
e pode ser que apareça nesses próximos 5, 10 anos outras causas para trazer aí mais taxa de gravidez, né, para um cenário que é muito frustrante, né, para nós médicos de lidar no dia a dia com a falha, né, você controla, faz um tratamento muito bem feito, forma embriões de boa qualidade, prepara o endométrio da melhor forma possível, seja com ciclo natural ou um ciclo preparado com hormônios, e transfere super bem o embrião, descongela bem esse embrião, e aí o embrião não implanta, né. Então é um cenário muito frustrante, claro que para os casais, né, mas também para nós. E espero que esses próximos anos, né, esses grupos todos que vêm estudando várias áreas, tragam também informações aí de diagnóstico e de tratamento para a falha. Eu queria que você fechasse aí, o que você achou do tema? Foi um tema interessante de ler, assim, e de tentar estruturar, né? Eu acho que o interessante dessa discussão foi justamente muitas coisas que a gente já ouviu falar, que a gente sabe que a gente até abordou em outros episódios, mas estruturar isso em como que a gente vai fazer o paciente lá na nossa frente, justamente essa angústia que né, um negócio físico, assim, você transferir aquele teste, você tem certeza que vai vir positivo e não vem. E aí, essa dificuldade que a gente tem em como seguir isso, eu acho que muito importante a gente voltar a lembrar dessa questão da definição, né, do diagnóstico personalizado. Eu acho que isso é muito importante. E tem uma frase que ele coloca no artigo que eu grifei para trazer no final, que eu achei bem interessante, que ele fala que a boa prática da medicina baseada em evidência é um equilíbrio entre evidência científica, experiência clínica e os desejos da paciente. E eu acho que a gente tem que levar isso muito em consideração quando a gente está falando de falha de implantação de repetição também, que é um assunto que a gente tem evidências novas todos os dias, e achar esse balanço entre aplicar cedo demais, não aplicar, tentar ajudar, prejudicar. Eu acho que se a gente levar essas 3 coisas em consideração, a evidência mais atual, a nossa experiência clínica e os desejos do casal, os desejos da paciente, a gente vai achar o caminho aí. É isso, Carol. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Rick. E até o próximo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Além de poder escutar esse podcast nas principais plataformas de áudio, você pode nos encontrar no Instagram, @arte.academy, com Y no final, e @vida bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários de qualquer plataforma que esteja usando. Importante dizer, esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvida, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico conforme a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente estabelecida aqui nesse canal. E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso a sério. Espero que tenham gostado e até a próxima.